Impulsionada pela fartura do café, Rolândia possuía um dos kartódromos mais modernos do país. Em 1975, a cidade recebeu o Campeonato Brasileiro de Kart. Mais de 120 pilotos em busca do sonho de viver da velocidade. Mais de 40 anos depois, chegou a hora de recontar essa história. Olha, houve uma superlotação, a verdade é essa. A gente não esperava tanta gente e o pessoal teve uma organização maravilhosa, um sucesso total. Tanto é que não tivemos nenhum acidente grave, não houve problema nenhum de público. Eu acho que todo mundo que veio do Brasil inteiro saiu muito satisfeito e a vontade seria de fazer mais alguns campeonatos brasileiros em Rolândia. Nessa prova, como foi um brasileiro, quer dizer, chama muita atenção, e na época você não tinha muitas opções de lazer. Realmente o Autódromo de Rolândia chamou um grande público, todos os familiares participaram. Foi uma festa muito bonita, como já foi dito, são 120 competidores que estavam lá em diversas categorias. E o kartódromo de Rolândia realmente era um kartódromo, e é um kartódromo muito gostoso de se dirigir. A novidade foi ir para uma cidade que era muito pequenininha. Eu me impressionei, eu lembro de me impressionar, de achar muito pequenininha. Depois a gente vivia aquilo com tanta intensidade, a coisa de você ficar treinando desde segunda-feira, você ficava dentro da pista, você chegava de manhã e ia embora quando estava anoitecendo, entendeu? Depois ia para lá, tomava um banho, comia e capotava, para o outro dia tinha mais. A gente vivia muito intensamente. Eu fiquei muito impressionado de uma cidade tão pequena ter um kartódromo daquela envergadura, porque o kartódromo era bom, tinha boas instalações, tinha boxe, direitinho, enfim. A coisa funcionou direitinho lá, a corrida foi legal. Pela primeira vez na minha vida, alguém pediu um autógrafo para mim. Isso eu lembro. No meio de tantos nomes que passaram por essa pista, um paulistano de 15 anos, de sobrenome Silva, tão comum aos brasileiros, começava a chamar a atenção. E na semana intensa de treinos ficou nítido o domínio dos paulistas. Entre eles, o tal Ayrton. Tivemos a felicidade de conhecer o piloto Ayrton Senna, que na época já vinha com o pai dele de avião particular, e ele era uma pessoa muito retraída, ele era uma pessoa que cuidava muito de si. As informações eram entre a Mini, o pai dele e ele, então ele realmente era uma pessoa que a gente já sabia que tinha um grande futuro pela frente. A gente conversou bastante, vamos dizer, durante os treinos. Ele teve a oportunidade de escolher os melhores chassis, os melhores motores, classificar um por um, o que seria para treinar, o que seria para tomada de tempo, o que seria para prova. Então já estava tudo determinado por ele. E o Ayrton treinava com 115, que era um motor muito mais forte, praticamente o dobro de capacidade de força dos nossos motores, que era o Júnior, da categoria Júnior. Eu me lembro até hoje o estilo dele pilotar. Um estilo agressivo de lado, atravessava, você via que ele realmente procurava o limite além do que nós estávamos acostumados. É que ele era um cara muito especial. Eu me emociono porque eu gostava muito dele. Mas naquela época, nos treinos, eu me recordo até hoje, está na minha mente, ele era um piloto acima da média. Você imagina você ter uma curva aqui, ele vinha e na hora da freada ele fazia o kart ficar de lado, escorregando de lado. De tal forma que quando ele contornava a curva, quando o kart estava estabilizado, ele já estava fazendo a curva. Com isso, ele ganhava o tempo do contorno.
tá? Ele fazia isso, não era numa curva, ele fazia em todas as curvas. Para você fazer isso, você precisa estar com o kart muito na mão, porque se você começar a escorregar e parar antes da curva, você tem que acertar para fazer isso. Se passar, provavelmente você vai rodar. Então você tem que saber exatamente, senão você perde tempo. E ele tinha essa facilidade, era um negócio impressionante. Ninguém conseguia fazer igual. Tinha alguns que conseguiam fazer próximo, mas igual a ele ninguém conseguia fazer. Não mesmo. O grid de largada para a categoria Júnior ficou assim: Mário Sérgio Carvalho largando na pole, com Ayrton Senna em segundo. Repare bem na grafia do nome dele. Rogério Nassala em terceiro e Mário Covas Neto em quarto. Tásio Borghese, o representante da região, saiu na 9ª posição. O campeonato foi em julho. Eu comecei a correr em início de março, abril. Eu praticamente tive 3, 4 competições somente até o brasileiro daquela época. Então era um piloto bem inexperiente. E com a vinda dos paulistas para cá, quer dizer, eles dominaram todo o campeonato naquela época. E nós, na realidade, participamos com o Ayrton, que também correu, foi vice-campeão. E aí fizemos um laço de amizade de pista. Eu esperava aprender com os pilotos de fora, já que eles tinham muito mais experiência que eu na época. Eu tinha apenas 12 anos de idade, quer dizer, muito novo. Eu fui campeão, mas na realidade eu fui campeão porque o primeiro colocado foi desclassificado, que foi o Rogério Nassala. Ele estava lá com o motor com uma taxa de compressão um pouquinho acima do permitido, enfim, acabou sendo desclassificado. E eu me tornei, então, campeão, apesar de ter sido vice, né? E o Ayrton, ele teve, durante a prova, um problema no carburador. Então, grande parte da prova, ele fez mexendo no carburador, tentando deixar o kart mais limpo, motor mais limpo, o kart com mais carburado. Isso não era um grande problema para ele, ficar mexendo no carburador, mas isso dificultou, com certeza, o desempenho que ele podia ter. Ficou alguns anos correndo na mesma categoria, né? Até que um completasse a idade de passar de categoria. Então a gente fez inúmeras provas, era praticamente uma corrida a cada 15 dias aqui em São Paulo, fora os campeonatos brasileiros ou algumas provas fora de São Paulo, em Campinas. Nós corremos juntos de dupla numa corrida longa no Rio de Janeiro, na inauguração do cartódromo lá, ganhamos. Então, era uma relação de muito tempo. E era uma relação de competitividade. A gente tinha uma relação de disputa. Ele era um cara extremamente competitivo, como se viu depois na Fórmula 1, como ele era competitivo com os companheiros e com os adversários, e ele não era diferente na época do kart. Pra você ter uma ideia, depois eu parei de correr anos depois, em 79, 80, que foi de Fórmula Ford, 81 não corri mais. Mas ele continuou, ele foi para a Europa e continuou. Nesse momento que ele foi para lá, para mim, eu comecei a me projetar nele, porque, afinal de contas, se eu disputava aqui com ele, na medida que ele fosse bem lá, era como se eu tivesse indo bem também, como se eu tivesse ido bem. Era uma coisa... Então, eu passei a ser um torcedor. Mas ele ainda mantinha aquela coisa da competitividade forte. Tanto que tinha uma revista na época, tempos depois, chamada Grid, que era uma revista só de competições, e essa revista fez um perfil dele. Então, o perfil, quem é Ayrton Senna? É isso, aquilo e tal, nasceu aonde e tal.
E aí tinha, assim, maiores glórias, maiores frustrações, tinha um negócio de maiores frustrações. E ele falava, nessa entrevista, que ele tinha 2 frustrações. Uma, não ter ganho um campeonato mundial de kart, que ele foi vice-campeão, e a outra foi esse campeonato brasileiro de kart em 75. Quando eu li isso, eu falei, nossa senhora, eu quero comigo mesmo. Ele estava na Fórmula 1, ele fez a inauguração de um kartódromo dele lá no interior de São Paulo, numa fazenda que ele tinha. E ele convidou todo mundo que corria naquela época, mas não me convidou. Tal o grau de enfrentamento. Bem, anos depois, ele estava na McLaren, eu fui um dia numa corrida em São Paulo e acabei encontrando com ele no box. Eu estava num horário que não era de visitação e cheguei no box, estava ele sentado no pneu do carro. E ele me viu, me cumprimentou como se tivesse me visto no dia anterior. Fazia muitos anos que a gente não se via. Mas, tudo bem? Tudo bom. Aí eu falei para ele assim, olha, queria te dizer o seguinte, de tudo que eu corri muitos anos de kart, de carro e de um monte de coisa, a única coisa que restou mesmo foi aquele campeonato. Mas eu falei isso querendo dizer o seguinte, nada tem importância, porque aquele campeonato, o fato dele ser vice, é que fazia o campeonato ir lá para cima, entendeu? Mas ele entendeu aquilo como uma provocação, com certeza, porque ele imediatamente falou assim, tá, eu vou ali falar com o Ron Dennis, e saiu e me largou plantado lá sozinho. Aí eu falei, não é possível que passado, isso aí, estou falando de uns 15 anos depois, não mais, uns 20 anos depois que tinha acontecido, ele ainda tinha a competição ainda estava valendo desde lá de trás, entendeu? Ele não tinha superado aquilo. O troféu era uma base de mármore. Tinha uma base de mármore bem pesada e uma outra base aqui de mármore com um tipo de um graveto dourado, não sei o que lá, e a taça aqui. Era uma coisa assim, grande, pesada e tal. Anos depois, essa base aqui se soltou quebrou. Bem, quebrou e muda para cá, muda para lá. Essa base de coisa desapareceu. Só fiquei no final com o troféuzinho ali. Mas o troféuzinho, ainda assim, há uns 5 anos atrás eu dei. Ficou mais na minha memória, entendeu? Ficou mais legal. Assim. Eu tenho um quadrinho de uma notícia do jornal de Rolândia, do dia seguinte da prova. Eu enquadrei, eu tenho isso aqui. Do resultado da corrida. É a única lembrança que eu tenho de lá. Eu não tenho foto, se perdeu, tinha muita foto, se perdeu, não sei. Não tenho mais o troféu, eu tenho esse quadrinho. E ainda assim, no quadrinho fala assim, Mário C. Neto e Ayrton S. da Silva. Então, só eu, né, sei que ali é Mário Covas Neto e Ayrton C. da Silva. O kart, que para muitos é um brinquedo, parece um carrinho de criança, dá uma experiência inigualável para um piloto. Você aprende a acertar o equipamento, você aprende experiência de corrida muito, ou seja, quando chega na hora de fazer uma ultrapassagem, você sabe quando é o momento exato, na hora de dar uma trancada no outro adversário também, você sabe, e eu tenho a impressão que a melhor escola no automobilismo, sem dúvida, é o kart.